E o vídeo de hoje vamos falar um pouquinho de tempo, paciência e obediência. E o personagem da Bíblia escolhido de hoje novamente é Noé. Noé é um homem fiel a Deus, justo, diferente de toda a sua geração. Com a vida de Noé, podemos aprender tantas coisas, inúmeras coisas, mas o que eu quero falar hoje é paciência. Os estudiosos falam que Noé levou cerca de 150 anos construindo a arca. E depois dele construir, conforme a vontade de Deus, seguindo à risca o formato que Deus quis, falou com ele, a Bíblia não fala que Deus falou com Noé várias vezes. A Bíblia apenas relata que Deus falou com Noé para ele construir uma arca. Quando Deus volta de novo a falar com Noé, na Bíblia, a arca já está construída. Chega a conclusão do tempo da Bíblia devido aos relatos da idade de Noé. Mas não fala que Deus ficou orientando Noé, falando verbalmente mais vezes da primeira vez. Então a gente só pode supor, Suponhamos que ele apenas falou uma vez. E depois o Espírito foi orientando, como nos dias atuais, como o Espírito Santo vai nos orientando, Aquela voz lá no nosso coração, aquele pressentimento, sabe aquela coisa que fica queimando no peito. Vamos dizer que foi assim. Vamos pensar por essa linha de pensamento. Ok, 150 anos aproximadamente levou para fazer aquela construção gigantesca, Mas eu não quero me atentar a isso. Aquela construção gigantesca, diferente de tudo que tinha, esperando uma chuva que nunca teve, nunca existiu. Ok. Noé devia ser o louco para todo aquele povo que estava perdido. Mas está tudo bem, até aí está tudo bem. Noé e apenas a sua família. Sabemos que Cã, depois da nova terra, ele não era tão igual ao pai como os outros dois, Daí já damos para perceber que os filhos de Noé não eram tão igual ao pai. Por quê? Porque nenhum filho é igual ao outro, ninguém tem a opinião igual, Nenhuma família de um crente. Porque você é crente, sua família não, Infelizmente, não é assim, Não é todo mundo tem a mesma convicção do certo. Vamos lá. Não sabemos como foi construir essa arca, mas sabemos que foi trabalhoso, foi árduo. Mas aqui tá. Deus falou para Noé, depois que construiu a arca, para que ele ia salvar 2 espécies de cada animal, 7 espécies, 7 animais de cada espécie, especificou lá. Beleza, Deus também falou que os animais que iam até Noé, tudo bem. Irmãos, você já parou para pensar quantos animais tinha naquela época? Porque se você for falar hoje, quantas espécies tem de animais? Imagina naquela época. Beleza, Deus salvou todos. Como foi que
para organizar tudo aquela animalhada lá dentro. Porque os animais vieram, mas quem organizou lá dentro foi Noé. Imagina o tanto de trabalho que deu para organizar. Beleza. Noé levou 150 anos para construir uma coisa que ele nunca viu e esperando uma coisa que nunca aconteceu. Isso exige fé. Fé e obediência. Ok. Espécie de todo tipo de animais entrou na arca, sendo venenoso, sendo muito perigoso, fera, selvagem, sabe lá Deus o que. Ok, entrou tudo dentro da arca. E a chuva? Nada de chuva. Entrou todo mundo? Entrou. O que aconteceu? Deus fechou a porta da arca. E cadê a chuva? Ainda não aconteceu. Ó, vamos ler aqui o versículo 7. Ó, depois o Senhor disse a Noé: entrem na arca, você e toda a sua família, porque vejo que você é justo diante de mim nesta geração. Aqui, no 2, fala: pegue 7 casais de todos os animais puros, o macho e sua fêmea, e 2 casais dos animais que são impuros, o macho e sua fêmea. Pegue também 7 casais das aves. Pegue também 7 casais das aves dos céus, macho e fêmea, para conservar viva a sua espécie sobre a terra. Porque daqui a 7 dias farei chover sobre a terra, por 40 dias e 40 noites, e destruirei da face da terra todos os seres vivos que fiz. Noé fez tudo conforme que o Senhor lhe ordenou. Agora vamos ler o 10. Então, passando 7 dias, vieram sobre a terra as águas do dilúvio. Ou seja, ele ficou 7 dias esperando o dilúvio. Você já parou para pensar como foi a mente de Noé? O que passou na cabeça de Noé? Se tinha pessoas lá de fora conversando, falando, xingando, zombando. Quem já assistiu o filme da Arca de Noé é diferente, né? Ali é mais fácil entender, mas aqui na Bíblia está diferente do que está escrito, do que aparece no livro, né? Aqui reflete a paciência. É um teste para ver se Noé ia passar. Porque Deus nos leva ao nosso limite para ver se a gente merece passar para a próxima fase. Esses 7 dias que Noé ficou dentro da arca, cercado por aqueles milhares de animais, provou que ele realmente era fiel a Deus. E ele estava disposto a passar para a próxima fase, rumo ao desconhecido. Falamos da família de Noé, falamos das pessoas pecaminosas, pessoas ruins, pessoas más, que viviam naquela época lá, seus vizinhos. Mas se você parar para pensar, somos cercados de pessoas ruins. Mas eu acredito que no meio daquele povo ruim lá, tinha muita pessoa que Noé simpatizava, talvez gostasse. Ou seja, Noé era casado, seus filhos eram casados e os parentes deles, né? E os parentes de Noé, né? Então isso nos leva a pensar o que passava na mente de Noé. A dor de ver o sofrimento, porque se uma pessoa é boa, automaticamente ela se compadece da dor do outro. Por mais que aquelas pessoas fossem mal, não merecessem nada, não confiassem em Deus,
Eu coloco nos dias de hoje, quando a gente vê aquela pessoa mal ali, quem serve a Deus de verdade vai vendo que ao invés da gente se sentir bem vendo ela sofrer, a gente se sente mal. Porque a dor do outro nos afeta. Então eu fico pensando, como foi o psicológico de Noé, vendo todo aquele cenário de destruição. Vendo não, né? Ouvindo, imaginando, porque as portas da arca estavam fechadas, né? Eu quero que você reflita na história de hoje, no que você está gastando o seu tempo, com o que você está gastando o seu tempo e para que você está gastando o seu tempo. Eu peço para você gastar um pouquinho do seu tempo. Começa com um pouquinho, 5 minutos por dia de conversa com Deus. Acrescenta um pouquinho de um versículo, um louvor, para você começar a ter comunhão com Deus. Amém?